A Operação Contenção entra numa nova fase. Agora, sem entrar em favelas, a polícia do Rio de Janeiro tenta sufocar o CV através da caça ao dinheiro. Hoje foi preso Cosme Rogério Ferreira, conhecido como mentor das barricadas. Homem que, segundo a polícia, é essencial para o controle territorial do grupo. Fala, rapaziada, a gente está com mais um desdobramento da Operação Contenção, a gente está cobrindo essa operação. Teve aquela primeira operação na Penha e no Alemão, que teve uma repercussão gigantesca, morreu muita gente entre essas pessoas policiais, foi uma repercussão mesmo gigantesca, e agora essa não tem muita repercussão porque não teve mortes, mas foi uma operação muito bem feita da Polícia Militar do Rio de Janeiro, porque ela mexeu com o sufocamento de dinheiro. A operação tem que ser assim mesmo. Ou sufoca dinheiro, a parte financeira e etc, a parte burocrática da coisa, e sufoca também a parte mais operacional. Essas duas coisas elas precisam ser mesmo sincronizadas, concomitantes, precisam ser trabalhados juntos sem dúvida alguma. Bom, antes de entrar, deixa eu explicar um pouquinho para vocês a situação. O Cláudio Castro estourou essa operação em cima das barricadas. As barricadas são uma técnica, uma forma de impedir a entrada da polícia dentro dos territórios e de fazer o controle, o cercamento desses territórios. É feito barricadas, muitas delas, e aí isso atrasa o procedimento operacional da polícia e garante. Então, as barricadas são muito estratégicas para esse controle de território do CV. Nessa guerra de expansão, em que você tenta conquistar cada vez mais terra, mais localidades, sem as barricadas fica muito difícil de fazer isso, e tem todo o esquema para fazer essas barricadas. O Rio de Janeiro tem mais de 1000 favelas, e o fato de você fazer muitas barricadas, pelo menos 10, 20, às vezes 50 em cada favela, isso alimenta todo o mercado, e era isso que a Polícia Civil do Rio de Janeiro estava tentando desarticular, beleza? Só para vocês conseguirem compreender melhor qual que foi o foco dessa operação, e lógico que é o cumprimento de vários mandados de prisão também. Mas a gente vai ver que essa ação foi em condomínios de luxo, tá? Em condomínios da classe média alta, beleza? Bom, Fernandão, roda a vinheta. Pessoal, nessa manhã, agora de terça-feira, a nova fase da Operação Contenção prendeu Cosme Rogério Ferreira Dias, apontado pelo nome de o mentor das barricadas. Esse mentor, segundo a polícia, financiaria e viabilizaria material para a construção das barricadas, que, óbvio, impede o direito de ir e vir de moradores e limita o acesso a serviços básicos, não apenas à polícia. Bom, esse Cosme, ele foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. Agora, esses dias, aí no final de semana, estava tendo tiroteio por lá e um policial, né, o Tenente Jonathan, acabou falecendo, mas esse foi uma operação no condomínio de luxo, não deu tiro nem nada. Bom, no local, os policiais encontraram uma grande quantidade de dinheiro em espécie que ainda está sendo contabilizada. Até o momento da gravação desse vídeo, a gente ainda não sabe, não foi declarado pela polícia o quanto se tinha de dinheiro ali, mas era uma mesa com muita grana. A ação de hoje contou com a participação de agentes da DRF, da Coordenadoria de Recursos Especiais da CORE, do Batalhão de Operações Especiais do BOP e de unidades do Departamento Geral da Polícia Especializada, o DGPE. As diligências ocorrem no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais. É bom que se diga que não é apenas os cariocas que estão envolvidos nessa operação nessa questão gigantesca das barricadas. Ela é de São Paulo, tem gente de Minas Gerais, porque é muito dinheiro, vocês vão ver daqui a pouco. Bom, a esposa do Cosme, a Cíntia dos Santos Ferreira, também foi presa e outros 15 criminosos foram apontados como envolvidos com o CV. Cosme se apresentava como empresário do ramo de reciclagem, mas de acordo com as investigações, ele chefiava o braço financeiro da organização do CV nesse lance, nessa sistemática das barricadas, né, de toda essa logística das barricadas. E há a suspeita e indícios de que ele seja um cara que as empresas dele lavem dinheiro para o comércio ilegal de substâncias, principalmente para o CV. Então, esses 237 milhões que foram apreendidos, que a gente vai falar daqui a pouco, apreendidos não, mas bloqueados, eles podem ter uma ligação, há indícios de que tem uma ligação com o Comando Vermelho. Ali também, ferros velhos da região, da região ali próximo do Recreio dos Bandeirantes, também estão sendo investigados suspeitos de fornecer materiais usados na construção dessas barricadas nas comunidades dominadas pelo CV. 41 mandados de prisão e 94 de busca e apreensão estão sendo cumpridos em 8 ferros velhos, e 8 ferros velhos foram
interditados. Além disso, a justiça determinou, como eu disse para vocês ali, o bloqueio de gente, é esse o valor. 217 milhões em bens e valores. 217 milhões, que corresponderia aos valores movimentados pela quadrilha em pelo menos 2 anos. O governo do Rio de Janeiro anunciou ontem a Operação Barricada Zero, que tem como objetivo remover 16 mil obstáculos em diferentes localidades do estado do Rio de Janeiro. Gente, preste atenção nos números. 16 mil barricadas. Não é pouca coisa, é muita coisa. Você vê o tamanho do Rio de Janeiro, o tamanho do problema, quando você vê esses números de milhares. E aí, a gente tem já as palavras do secretário de Polícia Civil, Felipe Cury. Abre aspas, palavra do Felipe Cury. Essa fase da operação contenção, representada por um golpe direto na espinha estrutural e econômica do Comando Vermelho, visando asfixiar financeiramente o grupo e restringir a sua capacidade de domínio territorial. Fecha aspas. Aí, segundo o secretário de Polícia Civil, né, o Cury, que estava à frente também dali, junto com o Coronel Menezes, da organização da outra operação contenção, cuja a Polícia Militar teve mais protagonismo, até porque eram áreas de combate e tal, não que a Polícia Civil não possa combater, e aqui a Polícia Civil teve mais protagonismo, porque foi um trabalho de inteligência gigante para conseguir chegar até essas pessoas, porque não é fácil nesse caminho, eles precisaram rastrear o caminho dessas barricadas, e a Polícia Militar também está na rua agora, neste momento, tirando barricada de vários lugares. A conta básica é que seja 16 mil dessas barricadas aí. Realmente, pessoal, a barricada ela atrasa muito a vida do trabalhador, tá? O cara às vezes tem um carrinho com muito custo e tal, ele sai ter uma barricada na frente de casa e óbvio, como eu disse para vocês, ela é um elemento fundamental para que as pessoas, para que o Comando Vermelho ou qualquer outra organização, como o TCP, consiga dominar o seu território, porque evita, por exemplo, que carros da polícia adentrem, dá para controlar quem entra e quem sai, você ganha um tempo para poder organizar a tropa criminosa ali quando os carros ou blindado tá ali parado nas barricadas. Então é uma ferramenta fundamental. Sufocando o dinheiro e fazendo um trabalho de inteligência, você consegue chegar nessas pessoas aí. Aí tem cara que fala, por que não deu tiro e tal? Simplesmente porque os caras chegaram lá e conseguiram prender sem necessariamente os caras reagirem. Está com uma AK-47 na mão também, né, pessoal? Então, não vamos desmerecer o trabalho de sufocamento do dinheiro. Follow the money, o que todo mundo pediu está sendo feito. E é assim mesmo que funciona. Porque você tem que ir lá também operacionalmente tirar todas essas coisas e tal que tem confronto. Mas você também pode fechar essa torneira aí, que é para, inclusive, evitar muitas mortes no momento que você for fazer essas operações de arma na mão. É isso. Qualquer outra atualização, vai lá no @joapaviotti, que a gente passa para vocês lá, porque a gente está cobrindo isso daí também. Mas é isso. Não tem tanta audiência, né? Porque não teve mortes, a quantidade de mortes e tal, confronto armado que sempre dá mais audiência, mas é um baita de um baque, porque se esses 217 milhões mesmo serem relacionados ao CV diretamente, aí realmente é um pacto, uma pancada muito maior do que aconteceu lá na Penha lá. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se se puder, e também, se puder, vira membros do nosso canal para ajudar a gente a produzir cada vez mais melhor. Fui, valeu, até uma próxima.